Um estranho no deserto é o título da palavra nessa manhã fria, bem diferente das manhãs araçatubenses, não é verdade? Mas que bom que você está aqui, você escolheu a melhor parte. Nós vamos ler todo o capítulo 3, amém, queridos? Vamos lá? Pronto? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. E a minha oração é para que o Teu Espírito Santo nos instrua, fale ao nosso coração, produzindo em nós edificação, produzindo em nós admoestações, que sejamos admoestados de forma que o arrependimento seja produzido dentro de nós e produzindo em nós consolação. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui hoje. Ajuda-me, Senhor, a manifestar a Tua palavra como convém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, na semana passada, nós tratamos alguns assuntos e falamos sobre 4 características de um adorador, e hoje o título da mensagem é Um Estranho no Deserto. Você há de convir comigo que o surgimento de João Batista pregando no deserto, quando nós olhamos para ele, a gente pode encontrar nele uma figura um tanto quanto estranha. Era um cara que se vestia de pelo de camelo, era um cara que tinha uma dieta um tanto quanto incomum, e ele aparece pregando numa região que, se você fosse pensar num planejamento estratégico, que a profecia alcançasse o coração de pessoas, talvez o melhor fosse que ele começasse o seu ministério por Jerusalém. No entanto, ele começa profetizando às margens do Rio Jordão. Haviam algumas cidades ali perto, é verdade, mas não era um centro tão populoso ou com tanta pompa como Jerusalém era, que era considerado o centro da religião judaica. E ao olhar para a vida desse homem, a gente pode elencar 4 lições antes de começarmos a falar a respeito da mensagem que esse homem pregava. E a primeira coisa é que esse homem possuía disposição de se ater à direção de Deus. Ora, de quem João Batista era filho? João Batista era filho de um sacerdote. Ele era filho de Zacarias. Então, dentro de uma normalidade, ele também seguiria a sua carreira dentro do sacerdócio. E teria certos privilégios ali por ser alguém da classe sacerdotal.
E, no entanto, ele está disposto a ouvir a voz de Deus para ser o que Deus o projetou para ser e fazer modificações na sua vida a partir disso. Embora fosse um sacerdote, Deus o estava levando a ser profeta. E ele assume isso, vai para o deserto, muito provavelmente cresce durante um tempo ali entre os essênios, não é? Durante a sua vida. E então sai dali apregoando uma mensagem de volta para Deus. Então ele tinha disposição de se ater à direção de Deus e nós precisamos ter essa mesma disposição. Deus, quando quer fazer algo através da vida de uma pessoa, talvez ele vai inverter completamente aquilo que seria a ordem funcional. Gente que estudou, gente que se aplicou, gente que trabalhou para ter uma determinada carreira, mas de repente o Espírito está soprando a sua voz no coração dessas pessoas, para que elas desistam dessas coisas e se inclinem para aquilo que é a vontade e o propósito de Deus para as suas vidas. Estejamos atentos àquilo que Deus fala, amém, queridos? Porque Deus pode fazer isso conosco também. Em segundo lugar, esse homem era alguém que não estava interessado em agradar com discursos que não curavam um homem de verdade. Se você olha para a vida de João, alguns poderiam dizer, esse cara é doido. Porque ele profetiza não só para o povo comum, mas ele também profetiza para governantes e para reis, uma palavra que de fato traria cura para essas pessoas. Abra, por favor, a sua Bíblia, querido. E eu já esqueci desse trem aqui, né? Vamos lá. Vamos. Ótimo. Abra a sua Bíblia, não precisa abrir, vamos ler aqui. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Essa palavra que Jeremias profetizou foi para os sacerdotes e os profetas da sua época. E João não era alguém que tinha esse tipo de pregação. João era alguém que de fato queria que a ferida, que a enfermidade do povo fosse curada de verdade. Por isso a sua mensagem era uma mensagem aparentemente dura, mas na realidade era a misericórdia de Deus para com o povo do seu tempo. E nós, como igreja local, como líderes de célula, como pessoas que apregoam e pregam o evangelho, precisamos ser pessoas que têm um compromisso de que as pessoas que estão perto de nós sejam curadas, e não curadas superficialmente. E se nós queremos que as pessoas sejam curadas de fato e de verdade, nós precisamos lhes falar o quê? Aquilo que elas desejam ouvir? Não, nós precisamos falar a elas aquilo que elas necessitam ouvir, aquilo que as Escrituras dizem. Amém, queridos? Não é um amigo de verdade, irmãos, aquele que fala aquele que a pessoa deseja ouvir. Não é um profeta de verdade, aquele que prega segundo o desejo do coração do povo. Mas é alguém que prega segundo os oráculos de Deus, segundo a vontade do Senhor, independente de qual será a reação do povo. Amém, queridos? Isso não é muito popular, mas quem foi que disse que Deus chamou a igreja para ser politicamente correta? Não é isso que nós encontramos dentro da revelação bíblica. Uma terceira característica de João, voltando lá. Uma terceira característica de João é que ele compreendia perfeitamente a sua posição no reino de Deus. Ora, o que foi que Jesus disse a respeito de João, o Batista? Jesus falou a respeito dele o seguinte, que dentre os nascidos de mulher não havia nenhum homem maior do que João Batista. Olha que coisa interessante, o próprio Cristo dá testemunho dele dessa forma. Mas você pensa que João cresceu? Você pensa que João orgulhou-se dentro do seu coração por conta disso? Não, João sabia perfeitamente quem ele era no plano de Deus. Ele era o amigo do noivo. Ele era a voz que clamava no deserto e que preparava o caminho para a vinda do Senhor. É por isso que quando as pessoas perguntam se ele era de fato Cristo, porque o ministério dele era um ministério diferente de fato e de verdade, ele vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz, olha, eu não sou o principal vem depois de mim, eu sou uma voz que aponta para ele.
Eu sou alguém que aponta para aquele que é digno de glória, para aquele que é digno de louvor. Eu não sou digno sequer de carregar as sandálias desse que virá depois de mim. Ele não se orgulha por sua posição. E isso é uma lição para nós, irmãos, em tempos onde dentro das igrejas existe muito pavão. Não é verdade? Muita estrelinha. A glória dentro da igreja, ela deve ser única e exclusivamente para quem? Para o Senhor. E a posição que João tinha era uma posição de arauto, de alguém que anunciava a vinda do rei. E é interessante eu falar para você como é que funcionavam as coisas naquela época. Nós não entendemos muito isso, né? Essa coisa de reinado e de rei. Quando o rei ia fazer uma visita em alguma cidade ou em algum lugar, era comum um arauto ir na frente do rei. Para quê? Para que as estradas fossem arrumadas, para que os lugares onde haviam buracos fossem nivelados, para que onde os montes eram altos, houvesse até mesmo um corte, para que o terreno ficasse bom, para o rei passar por aquele terreno. Esse era o trabalho de João Batista, o que indica para a minha e para a tua vida que Deus não passa por qualquer lugar. É necessário haver uma preparação dentro do nosso coração, para que Ele venha, para que Ele chova, para que a graça dEle seja derramada na nossa vida. Amém, queridos? Que a gente entenda essa posição de arauto que João Batista tinha. João Batista compreendia a grandeza daquele que estava chegando. É de João Batista a seguinte frase: convém que ele cresça e que eu diminua. Não foi o autor do hino que criou essa frase. Quem falou isso foi o próprio João Batista. Agora, esse homem, ele é um estranho de fato e de verdade. E esse homem tem uma mensagem, irmãos, que era uma mensagem que buscava levar ao povo para o Senhor. Ele pregava uma mensagem para que o povo se voltasse para Deus. Você lembra do conteúdo da mensagem dele? Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem que ele pregava era uma mensagem de arrependimento. Olha para o seu irmão e pergunta: o que é arrependimento? O que é arrependimento? Quem aqui já experimentou arrependimento? Ixi, então tem um monte de gente que precisa se converter aqui nessa manhã. Quem aqui já experimentou arrependimento? Quem aqui já experimentou só remorso? Depois Deus quebrou o seio e fez você que se arrependesse de verdade. Pois é, arrependimento não é apenas pesar e tristeza pelo pecado. Todo arrependimento genuíno produz fruto. A mensagem de João Batista era uma mensagem que promovia o quê? O verdadeiro arrependimento. Porque é verdade, irmãos, que o arrependimento tem o poder e a capacidade de fazer com que a cura de Deus atinja a nossa vida, com que os céus sobre as nossas cabeças estejam abertos. Abra, por favor, a tua Bíblia em 2 Crônicas 7,14, por favor. Esse versículo não podia faltar, porque esse versículo exprime de fato o que é arrependimento. Quando o templo está sendo inaugurado, Salomão vai fazer uma oração. E nessa oração, Salomão, ele parece que, antevê que o coração do povo poderia desviar-se, poderia tornar-se desviado. Então ele vai dizer: Deus, quando o teu povo, de repente, estiver em algum lugar, em qualquer lugar que esteja, se eles se voltarem em direção ao templo, e eles clamarem em arrependimento, ouve dos céus, Senhor, ouve dos céus. E Deus vai então responder a oração que Salomão havia feito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que coisa maravilhosa! Deus é um Deus que não segura a sua misericórdia. É por isso que Spurgeon, em uma das suas falas, ele disse que o juízo tem pés de bronze ou de chumbo, mas a misericórdia é alada. Esse pregador londrino dizia: olha, a misericórdia de Deus tem asas.
Quando o povo se arrepende de fato e de verdade, ela voa e encontra o povo de Deus. E o arrependimento tem esse poder de suspender o juízo de Deus, de fazer com que os céus se abram sobre a nossa cabeça e de trazer cura para o nosso coração. Agora, todo arrependimento genuíno, irmãos, todo arrependimento genuíno, ele vem com uma mudança de comportamento. O que diz Mateus capítulo 3, versículo 8? Volta lá, por favor, para o texto. Mateus capítulo 3, versículo 8. Pronto? Produzam fruto digno de arrependimento. Nós lemos o texto antes. E qual é esse fruto digno de arrependimento? A gente encontra alguns em 2 Crônicas 7,14. A humilhação, a busca pelo Senhor, e o arrependimento e a conversão. Ou seja, estar indo para uma direção e fazer o que é a conversão, ir para uma outra direção. Dentre fruto que a gente pode ver de um arrependimento genuíno, está a confissão. Uma confissão, irmãos, que não acontece com um mas. Olha, eu fiz isso, mas... Não. A confissão genuína é uma confissão que assume a responsabilidade por aquilo que foi feito e que conta para Deus de fato e de verdade aquilo que fez. Não é como aquele outro que foi confessar, não é verdade? Olha, eu preciso confessar um negócio. Eu roubei uma corda. E a pessoa que estava ouvindo a confissão dele falou, puxa, você roubou uma corda, né? Você tem mais alguma coisa para confessar? Depois de um tempo a pessoa falou, na verdade eu tenho. É que na ponta da corda veio um animal junto. Era uma confissão genuína? No início, não. A confissão assume de fato que fez algo e confessa aquilo que fez. Um outro fruto de arrependimento é a restituição. Por exemplo, olha só, suponhamos que eu vou pegar o pastor Geraldo aqui como exemplo. Suponhamos que eu comece a perseguir o pastor Geraldo e fale coisas do pastor Geraldo que são coisas mentirosas. Ele não é aquilo que eu estou falando para os outros, que ele é. E de repente chega um momento em que eu me arrependo daquilo que eu fiz. E aí, o que é a restituição? A restituição é ir até ele, pedir perdão para ele e procurar as pessoas de quem eu falei dele e dizer, olha, eu falei algo dele, mas não é verdade isso que eu falei. Isso de fato mostra um fruto de arrependimento. Quantos entendem o que eu estou falando? É você ter roubado alguma coisa e voltar lá para ressarcir a pessoa, furtado alguma coisa e voltar lá para ressarcir a pessoa. É aquilo que a gente vê, por exemplo, na vida de Zaqueu, o publicano. É por isso que quando pessoas estão ouvindo, escutando a pregação de João Batista, que falava debaixo da unção do Espírito Santo, elas começam a perguntar o que fazer. Os soldados diziam o que fazer. E aí ele dizia, olha, não extorque ninguém. Não use de violência para que as pessoas façam o que vocês desejam. Contentai-vos com o vosso soldo. Os publicanos perguntam o que a gente vai fazer. E ele vai dizer, olha, para de cobrar mais de impostos, cobre só aquilo que é o correto. Isso é um fruto digno de arrependimento, há uma mudança no comportamento, amém, queridos? Vamos lá, a mensagem que João Batista pregava, era uma mensagem, gente, eu ainda aprendo, tá? Uma mudança que expunha toda falsa segurança. Por que expunha toda a falsa segurança? Porque quando os fariseus começam a chegar para ouvir, para escutar a pregação de João Batista, o que João Batista diz para eles? Olha, não fiquem fiados no fato de vocês serem descendentes de Abraão. Porque até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não fiquem fiados em falsa segurança. E o arrependimento é algo que pode nos dar verdadeiramente segurança. Amém, queridos? Deus pode nos dar essa segurança quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele. E quais são as falsas seguranças? Vamos lá. A falsa segurança da religiosidade, que os fariseus tinham e possuíam, não é? A falsa segurança de serem descendentes de gente de Deus. Isso aqui é muito importante, queridos, porque
É importante porque Deus não tem netos. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não tem netos. Falava isso numa casa em que a gente está dando estudos na quarta-feira. Dizia: olha, Deus não tem netos, é por isso que a gente fala para você que é pai, inculque a palavra ao seu filho, ensine a palavra ao seu filho, porque filho de crente não vai para o céu, filho de Deus vai para o céu. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram na mensagem do Evangelho. Amém? Terceiro, a falsa segurança das boas obras. Ora, e não é isso que os fariseus faziam? Se fiavam, se seguravam nas suas práticas de boas obras. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Quando Jesus está ensinando a respeito de oração, Jesus cria uma história, que era uma história que muito provavelmente deveria acontecer no templo. O fariseu orava dizendo: Senhor, graças te dou porque eu não sou igual a esse infeliz. Em outras palavras, eu jejuo, eu dou o dízimo. Em outras palavras, eu sou melhor que ele. Em outras palavras, eu estou me fiando. A minha segurança é minha prática de vida. Quando na realidade o arrependimento genuíno faz com que nós estejamos seguros apenas em Deus e na sua palavra. Amém, queridos? A mensagem que João Batista pregava era uma mensagem também que revelava o julgamento de Deus. Eu fico olhando hoje, nos dias de hoje, e eu vi uma postagem, né, de um pastor essa semana, acho que eu tinha visto também na semana anterior e na outra, anterior a essa que terminou, que ele diz assim: olha, aparece muitas vezes a expressão Filho de Deus dentro das Escrituras, mas aparece muito mais o termo Kurios. Kurios no grego é Senhor, que Jesus é Senhor da nossa vida. Nós precisamos acreditar e nos apegar ao fato de que Deus nos ama, mas nós não podemos achar que o amor de Deus é licença para a gente viver de qualquer forma, de qualquer jeito. O João Batista vai falar a respeito disso na sua pregação. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta. Há uma mensagem sendo pregada para que os homens se arrependam. E se os homens não se arrependerem, o que resta para os homens? O que resta para eles é juízo da parte do Senhor. Amém, queridos? Essa mensagem precisa ser pregada. As pessoas precisam entender isso. Lembra da prédica de João Batista? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque há uma ira que está vindo. Há uma ira que será derramada sobre os homens. Apocalipse fala a respeito dessa ira. A gente encontra expressões como a ira do Cordeiro, que será derramada sobre os homens. Já falei sobre isso aqui em outro momento. Então a mensagem que João Batista prega é uma mensagem, sim, de que Deus vai usar de misericórdia para com aquele que se arrepende, mas também uma mensagem, sim, de que aquele que se recusa a arrepender-se experimentará o juízo de Deus sobre a sua vida. Quinto lugar, é uma mensagem cuja obediência implicava no batismo. E é muito interessante que judeus estavam se deixando batizar lá naquela época, pela mensagem de João Batista. Devia ser uma mensagem que trazia, de fato, muita convicção sobre a vida das pessoas que estavam ouvindo. Um prosélito batizar-se era comum. O que é prosélito? Te explico. Quando alguém de alguma nação queria converter-se ao judaísmo, era comum que essa pessoa passasse por um batismo para ser purificado das suas impurezas. E João Batista vem pregando um batismo de arrependimento. Todo aquele que de fato estava arrependido ao ouvir a mensagem de João Batista passava pelas águas ali no deserto da Judéia, próximo ao Rio Jordão. É óbvio que o batismo de João Batista não é o batismo de Jesus, embora seja parecido no que diz respeito à prática. Porque depois que Jesus ressuscita, ele aparece e diz que todo aquele que crê precisaria ser o quê? Batizado. E para aqueles que estão aqui nessa manhã, que ainda não obedeceram a Jesus, passando pelo batismo nas águas, se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o batismo de fato demonstra a tua obediência. Às vezes a gente usa isso, é tão simples, mas a gente precisa falar: batismo salva.
Em outras palavras, se alguém que não creu de verdade, está só na onda, você vai lá, você mergulha o peão e levanta o peão da água, ele está salvo porque foi batizado? Não! Só que recusar o batismo implica, sim, em desobediência. E nós precisamos aceitar o batismo nas águas, porque marca o início da nossa vida cristã. Amém? Marca a evidência de que houve um arrependimento genuíno dentro de nós. Cristo vai até João, se identifica conosco, é batizado por João no Rio Jordão. Ele não só se identifica no batismo, ele se identifica quando ele assume os nossos pecados na cruz por nós também. Mas eu quero chamar para o fato de algumas coisas acontecem quando Jesus se batiza. Quais são essas coisas? Jesus obedece, e aí então ele é batizado, e quando ele sai da água, o que acontece? Ele está molhado, pastor, óbvio. Mas o que acontece quando ele sai da água? O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de uma pomba. É assim que João Batista vê o Espírito vindo. E aí, irmãos, há uma aplicação tremenda para a nossa vida. Nós não poderemos ser cheios do Espírito Santo enquanto não vivermos uma vida de arrependimento. Enquanto, de fato, o arrependimento não for algo real no nosso interior e no nosso coração. Segundo, a gente escuta uma voz falando a respeito da filiação de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus se identifica conosco, há uma voz específica para Cristo naquele momento, mas também é uma voz de alegria que procede do trono quando nós nos arrependemos de fato. Lembra em uma das parábolas que são registradas em Lucas, quando é que é o momento que tem festa no céu? Quando um crente morre e vai para lá? Não. Às vezes a gente vê, né, um cristão morre e aí a pessoa posta lá, os céus estão em festa. Por quê? Porque o Rei da Glória está chegando no céu. É um entendimento errado das Escrituras. Mas os céus estão em festa, ou existe alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Ora, o Fabrício está diante de mim nesse momento. Suponhamos que eu seja um anjo. Existe alegria diante dos anjos. Deus se alegra e os anjos veem como Deus se alegra com o arrependimento de alguém que estava destinado à perdição e de repente se arrepende de verdade, produz fruto digno de arrependimento e resolve andar com o Senhor, andar com Deus. Amém, queridos? Esse estranho pregava uma mensagem muito parecida com a mensagem que nós pregamos nos dias de hoje, que é uma mensagem chamando os homens ao arrependimento. Mas melhor do que pregar essa mensagem é viver essa mensagem na nossa vida, na certeza de que quando a gente anda na terra em arrependimento, os céus se abrem sobre a nossa cabeça. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus, por favor.